O Caminho da Servidão, obra de Friedrich Hayek, parte 8. À medida que esses efeitos imediatos e previsíveis se tornam mais importantes em comparação aos efeitos a longo prazo, aproximamo-nos da linha divisória em que as distinções, ainda que claras em princípio, se tornam irrelevantes na prática. O Estado de Direito só teve uma evolução consciente durante a era liberal e é uma das suas maiores realizações, não só como uma ação vanguarda, mas como a concretização jurídica da liberdade. Como disse Immanuel Kant e Voltaire, antes dele, quase nos mesmos termos, o homem é livre quando não tem de obedecer a ninguém, exceto às leis. Como um ideal vago, no entanto, o Estado de Direito existe pelo menos desde o tempo dos romanos e durante os últimos séculos nunca foi tão seriamente ameaçado como é hoje. A ideia de que não há limites aos poderes do legislador é, em parte, fruto da soberania popular e do governo democrático. Ela tem sido fortalecida pela crença de que, enquanto todas as ações do Estado foram autorizadas pela legislação, o Estado de Direito será preservado. Mas isso equivale a interpretar de forma totalmente falsa o significado do Estado de Direito. Não tem este relação alguma com a questão da legalidade no sentido jurídico de todas as ações do governo. Elas podem ser legais, sem, no entanto, se conformarem ao Estado de Direito. O fato de alguém possuir plena autoridade legal para agir não nos permite distinguir se a lei lhe dá poderes arbitrários ou se prescreve de maneira inequívoca qual deve ser seu comportamento. É bem possível que Hitler tenha adquirido poderes ilimitados de forma rigorosamente constitucional e que todas as suas ações sejam, portanto, legais no sentido jurídico. Mas quem concluiria, por essa razão, que o Estado de Direito ainda prevalece na Alemanha? Afirmar que, numa sociedade planificada, o Estado de Direito não pode subsistir não equivale, pois, a dizer que os atos do governo não serão legais ou que em tal sociedade não haverá leis. Significa apenas que o emprego dos poderes coercitivos do governo já não será limitado e determinado por normas pré-estabelecidas. A lei pode tornar legal aquilo que, para todos os efeitos, permanece uma ação arbitrária e, para possibilitar a gestão central das atividades econômicas, é-lhe necessário fazer isso. Se a lei declara que uma autoridade ou comissão podem agir de maneira que lhes convém, todas as ações destas serão legais, mas não estarão, por certo, sujeitas ao Estado de Direito. Conferindo-se ao governo poderes ilimitados, pode-se legalizar a mais arbitrária das normas. Deste modo, a democracia pode estabelecer o mais completo despotismo. Entretanto, para que a lei permita às autoridades dirigir a vida econômica, deve conceder-lhes o poder de tomar e impor decisões em circunstâncias que não podem ser previstas com base em princípios que não podem ser enunciados genericamente. Por conseguinte, à medida que o planejamento adquire maior amplitude, torna-se cada vez mais comum a delegação dos poderes legislativos a diversas comissões e autoridades. Quando, antes da Primeira Guerra, numa causa para a qual o falecido Lord Hirt recentemente chamou a atenção, o juiz Darling declarou que o Parlamento decretara ainda no ano passado que a Comissão de Agricultura, ao agir como fez, não devia ser mais impugnável do que o próprio Parlamento. Isso ainda era bastante raro. Desde então tornou-se ocorrência quase diária. Confere-se constantemente amplos poderes a novas autoridades que,
não estando sujeitas a regras fixas, controlam de modo quase ilimitado esta ou aquela atividade do cidadão. O Estado de Direito implica, pois, uma limitação do campo legislativo. Restringe-o às normas gerais conhecidas como direito formal e exclui toda legislação que vise diretamente a determinados indivíduos ou a investir alguém do uso do poder coercitivo do Estado, tendo em vista tal discriminação. Ele não significa que tudo é regulado pela lei, mas, ao contrário, que o poder coercitivo do Estado só pode ser usado em casos por esta definidos de antemão e de tal maneira que possa prever o modo como será usado. Qualquer lei aprovada pelo Parlamento pode, assim, infringir o Estado de Direito. Quem negar isso terá de sustentar que a existência ou não do Estado de Direito, hoje em dia na Alemanha, na Itália ou na Rússia, depende de os ditadores terem ou não conquistado o seu poder absoluto por meios constitucionais. Pouco importa se, como acontece em alguns países, as principais aplicações do Estado de Direito são estabelecidas numa Declaração de Direitos ou numa Carta Constitucional, ou se o princípio é apenas uma tradição consolidada. Pouco importa se, como acontece em alguns países, as principais aplicações do Estado de Direito são estabelecidas numa Declaração de Direitos ou numa Carta Constitucional, ou se o princípio é apenas uma tradição consolidada. Mas é fácil perceber que, seja qual for a sua forma, tais limitações dos poderes de legislar envolvem o reconhecimento do inalienável direito do indivíduo, dos invioláveis direitos do homem. É patético, porém, característico da confusão a que foram levados muitos intelectuais pelos ideais contraditórios em que depositam fé, o fato de que um dos principais defensores do planejamento central em larga escala, H. G. Wells, escrevesse ao mesmo tempo uma ardente defesa dos direitos do homem. Os direitos individuais que Wells espera preservar constituiriam inevitavelmente um obstáculo ao planejamento por ele desejado. Até certo ponto, ele parece ter consciência desse dilema, motivo porque os artigos da sua proposta Declaração dos Direitos do Homem se encontram tão eivados de ressalvas que perdem toda significação. A certa altura, ele proclama, por exemplo, que todo homem terá o direito de comprar e vender sem quaisquer restrições discriminatórias tudo aquilo que pode ser legalmente comprado e vendido, o que é admirável, e em seguida anula o sentido da proposta, acrescentando que ela se aplica apenas à compra e venda nas quantidades e com as restrições que sejam compatíveis com o bem-estar comum. Mas, como é claro, sempre se presume que todas as restrições impostas à compra e venda de qualquer bem sejam necessárias ao bem-estar comum. Esta cláusula, na realidade, não impede de maneira efetiva nenhum abuso. Ou, para tomarmos outra cláusula fundamental, diz a Declaração que todo homem pode dedicar-se a qualquer ocupação permitida pela lei e que tem direito a um emprego remunerado e de sua livre escolha sempre que seja acessível uma variedade de empregos. Ela não explica, todavia, quem deverá decidir se determinado emprego é acessível a determinada pessoa. E ao estabelecer ainda que ele pode sugerir o emprego que deseja, sendo sua reivindicação considerada aceita ou recusada pelo poder público, mostra que Wells se refere a uma autoridade que detém o poder de decidir se um indivíduo tem direito a ocupar uma determinada posição, o que evidentemente significa o oposto da livre escolha de uma ocupação. Como se poderá assegurar, num mundo planificado
a liberdade de viajar e de migrar, quando não só os meios de comunicação e a moeda circulante, mas também a própria localização das indústrias são controladas pelo Estado. E como salvaguardar a liberdade de imprensa quando a oferta de papel e todos os canais de distribuição são controlados pela autoridade planejadora? Wells, a exemplo de todos os outros adeptos da planificação, não oferece qualquer resposta a estas perguntas. Nesse particular, são muito mais coerentes os numerosos reformadores que, desde o início do movimento socialista, atacaram a ideia metafísica dos direitos individuais, insistindo em que, num mundo racionalmente organizado, o indivíduo não terá direitos, mas apenas deveres. Esta se tornou, na verdade, a atitude mais comum dos chamados progressistas, e nunca alguém se expõe tanto ao risco de ser taxado de reacionário como quando protesta contra uma medida alegando que ela constitui violação dos direitos individuais. Até uma revista liberal como The Economist nos aponta, poucos anos atrás, logo o exemplo dos franceses, dizendo que eram o único povo que tinha aprendido que governo democrático, não menos que a ditadura, deve sempre ter poderes plenos, sem sacrificar o seu caráter democrático e representativo. Não existe esfera de direitos individuais que, tratando-se de assunto administrativo, o governo não possa tocar em nenhuma circunstância. Não se pode, nem se deve limitar o poder de um governo livremente eleito pelo povo e sujeito à plena e aberta crítica da oposição. Isso é talvez inevitável em tempo de guerra, quando, é claro, torna-se necessário restringir toda crítica livre e franca, mas o sempre da passagem citada não sugere que The Economist considera essas restrições apenas uma lamentável necessidade em tempo de guerra. Como instituição permanente, a ideia é, sem dúvida, incompatível com a preservação do Estado de Direito e conduz diretamente ao Estado totalitário. Apesar disso, é a opinião obrigatória de todos aqueles que desejam a gestão da vida econômica pelo governo. A experiência dos vários países da Europa Central demonstrou amplamente até que ponto a admissão, ainda que apenas formal, dos direitos individuais ou da igualdade de direito das minorias perde todo o valor num Estado que empreende o controle integral da vida econômica. Ficou provado naqueles países que é possível levar a efeito inexorável discriminação contra as minorias nacionais mediante o uso de conhecidos instrumentos da política econômica, sem jamais infringir a letra das leis protetoras dos direitos das minorias. Essa opressão por meio da política econômica foi muito facilitada pelo fato de certas indústrias ou atividades se acharem em grande parte nas mãos de uma minoria nacional, de forma que muitas medidas que na aparência visavam a prejudicar uma indústria ou classe pretendiam, na realidade, atingir essa minoria. Mas as possibilidades quase ilimitadas de uma política de discriminação e opressão oferecidas por princípios supostamente inócuos, como o controle do desenvolvimento da indústria pelo Estado, ficaram mais do que demonstradas a todos os que desejam ver na prática as consequências políticas da planificação. O Estado de Direito significa, acima de tudo, absoluta supremacia ou predominância do direito comum em contraposição à influência do poder arbitrário e exclui a arbitrariedade, o privilégio ou mesmo a autoridade discricionária
O Estado de Direito significa, acima de tudo, absoluta supremacia ou predominância do direito comum em contraposição à influência do poder arbitrário e exclui a arbitrariedade, o privilégio ou mesmo uma autoridade discricionária ampla por parte do governo. Como resultado, em grande parte, da obra de Dicey, o termo adquiriu, na Inglaterra, uma acepção técnica mais restrita que nos interessa no presente trabalho. O sentido mais abrangente e mais antigo do conceito de Estado de Direito ou supremacia do direito, que na Inglaterra se converteu numa tradição aceita, sem controle, sem controvérsia e muito pouco explicitada, foi melhor desenvolvido nos embates filosóficos a respeito da natureza dos Rechtsstaat travados na Alemanha no início do século passado, exatamente por suscitar problemas que naquele país eram novos. Não é, portanto, de todo falsa a posição estabelecida pelo teórico do direito do nacional-socialismo Carl Smith entre os Rechtsstaat liberal, isto é, o Estado de Direito, e o ideal nacional-socialista do Gerhard State, o Estado justo. Observe-se apenas que a espécie de justiça que se opõe à justiça formal envolve necessariamente discriminação entre indivíduos. Não se trata, pois, segundo a concepção errônea deste mesmo século passado, de um conflito entre liberdade e o direito. Como John Locke já havia esclarecido, não pode haver liberdade onde não há leis. O conflito verifica-se entre diferentes espécies de lei, tão diferentes que quase não merecem o mesmo nome. Uma é a lei que fundamenta o Estado de Direito, princípios gerais estabelecidos de antemão, regras do jogo que permitem ao indivíduo prever como será empregado o aparelho coercitivo do Estado, ou o que ele e seus concidadãos poderão fazer ou serão obrigados a fazer em circunstâncias dispostas em lei. A outra espécie de lei dá à autoridade poder efetivo para agir da maneira que lhe parece conveniente. É evidente, pois, a impossibilidade de manter o Estado de Direito numa democracia que pretende decidir todo conflito de interesses não de acordo com normas previamente estabelecidas, mas segundo os seus méritos. Outro exemplo de infração do Estado de Direito pela legislação é o caso do Bill of Attainder e decreto de proscrição ou perda dos direitos civis, tão conhecido na história da Inglaterra. A forma geral assumida pelo Estado de Direito no direito criminal é em geral expressada pela máxima latina nulla poema sine lege. Não haverá castigo sem uma lei que o prescreva expressamente. A essência dessa máxima é que a lei deve ter existido como norma geral antes de se apresentar o caso ao qual tem de ser aplicada. Em famoso processo realizado no reinado de Henrique VIII, o parlamento resolveu que o referido Richard Rose, cozinheiro do bispo de Rochester, deve morrer no dia tal sem assistência religiosa. Entretanto, ninguém sustentaria que esse ato se tivesse realizado em conformidade com o Estado de Direito. Mas, embora o Estado de Direito se tenha tornado parte essencial do processo criminal em todos os países liberais, não pode ser mantido nos regimes totalitários. Nestes, como disse com propriedade E.B. Ashton, a máxima liberal foi substituída pelo princípio nullum crime sine poena, nullum crime sine poena,
nenhum crime deve ficar sem castigo, quer a lei disponha explicitamente sobre o caso ou não. Os direitos do Estado não terminam com a punição dos infratores. A comunidade pode fazer tudo o que lhe pareça necessário à proteção de seus interesses e à observância da lei, tal como se chama formulada, é apenas um dos requisitos mais elementares. Rushton, E.B. The Fascist is State and Money, 1937. Naturalmente, as autoridades decidem que constitui infração dos interesses da comunidade. O controle da produção da riqueza é o controle da própria existência humana. Hilary Billock. A maioria dos planejadores que analisaram em profundidade os aspectos práticos de sua tarefa está certa de que uma economia dirigida deve seguir linhas mais ou menos ditatoriais. Para ser submetida a um controle consciente, o complexo sistema de atividades interrelacionadas que constitui uma economia terá de ser dirigido por uma única equipe de especialistas, devendo a possibilidade e o poder últimos ficar a cargo de um chefe supremo cujos atos não poderão ser tolhidos pelos processos democráticos. Essas são consequências demasiado óbvias das ideias em que se baseia o planejamento central, razão por que não poderiam deixar de conquistar o consenso da maioria dos adeptos da planificação. Para abrandar tal realidade, nossos planejadores afirmam que essa gestão autoritária se aplicará apenas às questões econômicas. Assegura-nos, por exemplo, um dos mais eminentes planejadores norte-americanos, Stuart Chase, que numa sociedade planificada poderá ser mantida a democracia política desde que não interfira nos assuntos econômicos. Tais afirmações costumam ser acompanhadas da ideia de que, renunciando à liberdade naquilo que constitui ou deveria constituir os aspectos menos importantes da nossa existência, conquistaremos uma liberdade maior no que tange à obtenção de valores mais elevados. Baseados nisso, muitos dos que abominam a ideia de uma ditadura política costumam exigir um ditador no campo econômico. Os argumentos empregados evocam nossos melhores sentimentos e muitas vezes seduzem os espíritos mais idealistas. Se a planificação de fato nos libertasse dos cuidados menos importantes, permitindo-nos uma existência despreocupada que poderíamos dedicar a questões mais elevadas, quem desejaria depreciar semelhante ideal? Se as atividades econômicas realmente envolvessem apenas os aspectos menores ou mesmo mais ignóbeis da vida, seria, é claro, nosso dever lançar mão de todos os meios para nos desobrigarmos da preocupação excessiva com os objetivos materiais e libertar nossa mente, dedicando-a às coisas mais nobres da vida, enquanto aqueles objetivos seriam confiados a algum mecanismo utilitário. Infelizmente, a ideia de que o poder exercido sobre a vida econômica só afeta questões de importância secundária, ideia que leva as pessoas a menosprezar a ameaça à liberdade de ação no campo econômico, é de todo infundada. Ela decorre em grande parte da noção errônea de que existem objetivos puramente econômicos, distintos dos outros objetivos da existência. No entanto, afora o caso patológico do avarento, não existe tal distinção. Os objetivos últimos da atividade dos seres racionais nunca são econômicos. Rigorosamente falando, não existe interesse econômico, mas apenas fatores econômicos que condicionam nossos esforços pela obtenção de outros fins. Aquilo que na linguagem comum
se costuma definir por equívoco como interesse econômico, significa apenas o desejo de oportunidades, o desejo do poder de alcançar objetivos não especificados. Se lutamos pelo dinheiro é porque ele nos permite escolher da forma mais ampla como melhor desfrutar os resultados de nossos esforços, visto que na sociedade moderna as restrições ainda impostas por nossa relativa pobreza se refletem na limitação da nossa renda pecuniária. Muitas pessoas passaram a odiar o dinheiro como símbolo dessas restrições, mas isso significa confundir com a sua causa o meio pela qual uma força se faz sentir. Seria muito mais certo dizer que o dinheiro é um dos maiores instrumentos de liberdade já inventados pelo homem. É o dinheiro que, na sociedade atual, oferece ao homem pobre uma gama de escolhas extraordinariamente vasta, bem maior do que aquela que há poucas gerações atrás se oferecia aos ricos. Compreenderemos melhor a importância desse serviço prestado pelo dinheiro se considerarmos o que de fato aconteceria se, como propõem muitos socialistas, o incentivo pecuniário fosse em grande parte substituído por incentivos não econômicos. Se ao invés de serem oferecidas em dinheiro todas as recompensas, ou fossem sobre a forma de distinções públicas ou privilégios, posições de poder, melhores condições de moradia ou alimentação, oportunidade de viajar ou educar-se, isso significaria apenas que o beneficiário já não teria liberdade de escolha e que o dispensador das recompensas determinaria não somente o seu valor, mas também a forma específica em que elas seriam desfrutadas. Quando compreendemos que o interesse econômico não se distingue dos outros e que um ganho ou uma perda de caráter econômico não passa de um ganho ou de uma perda nas situações em que cabe a nós decidir quais das nossas necessidades ou desejos serão afetados, torna-se também mais fácil perceber a pequena e importante verdade contida na ideia de que os assuntos econômicos só envolvem as questões menos importantes da existência e entender o desprezo em que são tidas muitas vezes as considerações meramente econômicas. Em certo sentido, essa ideia se justifica numa economia livre de mercado, mas apenas em tal economia. Enquanto pudermos dispor sem restrições dos nossos rendimentos e de todos os nossos bens, uma perda econômica só nos privará daquilo que consideramos o menos importante dos desejos que teríamos condições de satisfazer. Uma perda meramente econômica é, pois, uma perda cujo efeito podemos fazer recair sobre nossas necessidades menos importantes. Mas quando dizemos que o valor de uma coisa perdida é muito maior do que seu valor econômico, ou que ela não pode sequer ser avaliada em termos econômicos, isso significa que temos de suportar a perda no ponto em que ela incide. O mesmo, em termos gerais, se aplica aos ganhos econômicos. Em outras palavras, as mudanças de ordem econômica geralmente só afetam a periferia, a margem das nossas necessidades. Há inúmeras coisas mais importantes do que aquilo que os ganhos ou perdas de ordem econômica podem afetar e que julgamos bastante superiores aos confortos e mesmo a muitas necessidades da vida sujeitos aos sucessos e reveses econômicos. Comparados a ela, o vil metal, a questão da vantagem ou da desvantagem econômica parecem de pouco valor. Isso leva muita gente a acreditar que tudo aquilo que, como a planificação, só afeta os nossos interesses de ordem econômica, não constituirá séria interferência nos valores mais básicos da existência. Trata-se, porém, de uma conclusão errônea. Os valores econômicos são-nos menos importantes do que muitas outras coisas, justamente porque, em matéria de economia, temos liberdade para decidir o que é mais ou menos importante para nós.
Ou, bem poderíamos dizê-lo, porque na sociedade atual cabe a nós resolver os problemas econômicos da nossa existência. Ter as nossas atividades econômicas controladas significa ser controlados sempre, a menos que declaremos, em cada caso, o nosso próprio propósito específico. Mas, como cada declaração de propósito dependeria de aprovação de autoridade, todos os nossos atos seriam realmente controlados. A questão suscitada pela planificação econômica não consiste, portanto, apenas em determinar se teremos condições de satisfazer o que consideramos nossas necessidades mais ou menos importantes, segundo nossas preferências. Consiste em determinar se cabe a nós decidir o que nos é de maior ou menor importância, ou se essa decisão será tomada pelo planejador. A planificação econômica não atingiria apenas as necessidades marginais que temos em mente quando nos referimos com desdém aos aspectos puramente econômicos. Ela significaria, com efeito, que nós, como indivíduos, já não poderíamos decidir o que consideramos marginal. A autoridade que dirigisse toda a atividade econômica controlaria não só o aspecto da nossa existência, que envolve as questões inferiores, controlaria também a alocação dos meios escassos e os fins a que seriam destinados. Quem controla toda a atividade econômica também controla os meios que deverão servir a todos os nossos fins. Decide assim quais deles serão satisfeitos e quais não o serão. É este o ponto crucial da questão. O controle econômico não é apenas o controle de um setor da vida humana, distinto dos demais. É o controle dos meios que contribuirão para a realização de todos os nossos fins, pois quem detém o controle exclusivo dos meios também determinará a que fins nós nos dedicaremos, a que valores atribuiremos maior ou menor importância. Em suma, determinará aquilo em que os homens deverão crer e por cuja obtenção deverão esforçar-se. Planejamento central significa que o problema econômico será resolvido pela comunidade e não pelo indivíduo. Isso, porém, implica que caberá à comunidade, ou melhor, aos seus representantes, decidir sobre a importância relativa das diferentes necessidades. A chamada liberdade econômica prometida pelos adeptos da planificação quer dizer precisamente que seremos libertados da necessidade de resolver nossos próprios problemas econômicos e que as duras decisões que isso muitas vezes envolve serão tomadas por outra pessoa. Como hoje em dia dependemos em quase tudo dos meios proporcionados pelos nossos semelhantes, o planejamento econômico importaria o controle da quase totalidade da nossa vida. Não existiria praticamente nenhum aspecto desta, desde as necessidades primárias até as relações de família e de amizade, da natureza do nosso trabalho, até o uso que fazemos de lazer, sobre o qual o planejador não exercesse seu controle consciente. O poder do planejador sobre nossa vida privada seria total, mesmo se ele resolvesse não exercê-lo, mediante o controle direto do consumo. Embora seja provável que uma sociedade planificada venha até certo ponto a empregar o racionamento e outros mecanismos semelhantes, o poder do planejador sobre a nossa vida privada não depende disso e não seria menos efetivo se o consumidor tivesse a liberdade nominal de gastar o seu rendimento como lhe aprouvesse. Esse poder sobre todo o consumo que a autoridade deteria numa sociedade planificada se origina do controle da produção. Nossa liberdade de escolha no regime de concorrência repousa na possibilidade de podermos procurar outra pessoa para satisfazer os nossos desejos, caso alguém se recuse a fazê-lo. Quando nos deparamos com um
monopolista, porém, ficamos à sua mercê. E a autoridade que dirigisse todo o sistema econômico seria o mais poderoso monopolista que se possa conceber. Embora provavelmente não tenhamos de recear que tal autoridade explorasse esse poder como o faria um monopolista que não fosse o Estado. Embora se possa presumir que o seu objetivo não seria a extorsão do lucro financeiro máximo, ele teria poder absoluto para decidir o que caberia a cada um e em termos. Não só decidiria quais as mercadorias e serviços a serem oferecidos, em que quantidades, mas estaria em condições de dirigir sua distribuição entre diferentes regiões e grupos e poderia, se assim o desejasse, discriminar entre as pessoas como bem entendesse. Quando analisamos o motivo por que o planejamento costuma ser defendido, podemos duvidar de que esse poder seria usado para a realização dos objetivos aprovados pela autoridade e para impedir a consecução dos que ela condena. É quase ilimitado o poder conferido pelo controle da produção e dos preços. No regime de concorrência, os preços que temos de pagar por um artigo, a taxa a que podemos obter uma coisa em troca de outra, dependem da quantidade de outros artigos da mesma espécie que ficam à disposição dos demais membros da sociedade depois de termos adquirido nós. Esse preço não é determinado pela vontade consciente de quem quer que seja. E se uma certa forma de alcançarmos nossos fins se mostra demasiado dispendiosa, temos liberdade de buscar outras. Os obstáculos que se erguem no nosso caminho não se devem ao fato de alguém condenar os nossos objetivos, mas ao de que os mesmos meios também estão sendo demandados por outras pessoas. Numa economia dirigida, em que a autoridade se interessa diretamente pelos objetivos visados, ela sem dúvida usaria seus poderes para auxiliar a consecução de certos fins e impedir a realização de outros. Nossos resultados não seriam determinados pela opinião que tivéssemos acerca do que devemos ou não preferir, mas pelas ideias de outra pessoa. E como a autoridade teria o poder de anular todas as tentativas de escapar ao seu controle, ela dirigiria o nosso consumo de modo tão efetivo como se nos ditasse diretamente a maneira de gastar nossos rendimentos. Entretanto, não seria apenas no que se refere à nossa condição de consumidores, nem mesmo especialmente nessa qualidade que a vontade do governo daria forma e orientação à nossa vida cotidiana. Falo-ia, sobretudo, na nossa condição de produtores. Esses dois aspectos da existência não podem ser separados um do outro. E, como quase todos nós passamos grande parte da vida no trabalho, e é ele que costuma determinar também o lugar em que moramos e as pessoas com quem convivemos. Certa liberdade na escolha da profissão talvez tenha mais importância para a nossa felicidade do que a liberdade de gastar os próprios rendimentos durante as horas de lazer. Não há dúvida de que, mesmo no melhor dos mundos, essa liberdade será muito limitada. Poucas pessoas chegam a ter a possibilidade de escolher entre um grande número de ocupações, mas o importante é termos uma margem de escolha e não estarmos amarrados por completo a uma determinada ocupação que outros escolheram para nós ou pela qual optamos no passado. Se uma posição se tornar de todo intolerável ou se aspirarmos a outra, é importante que haja sempre uma saída para as pessoas capacitadas, algum sacrifício mediante o qual possam alcançar sua meta. Nada é mais intolerável do que saber que nenhum esforço de nossa parte pode mudar as circunstâncias e, mesmo que nunca tenhamos a força de vontade suficiente
para fazer o sacrifício necessário, saber que poderíamos escapar e nos esforçássemos bastante torna suportáveis muitas situações, por piores que sejam. Não estamos pretendendo afirmar que a situação seja a melhor possível no mundo atual, ou que assim tenha sido nas épocas mais liberais do passado, tampouco que não haja muito a fazer para melhorar as oportunidades de escolha individual. Neste campo, como em outros, o Estado muito pode fazer para auxiliar a difusão de conhecimentos e informações e permitir maior mobilidade. Mas a questão é que o tipo de ação estatal que de fato contribuiria para aumentar as oportunidades é quase o oposto do planejamento hoje em dia defendido e praticado. A maioria dos adeptos do planejamento, é claro, promete que o novo mundo planificado, a livre escolha da ocupação será escrupulosamente preservada e até ampliada. Prometem, porém, bem mais do que lhes é possível cumprir. Pois para planejar terão de controlar o ingresso nas diferentes profissões e ocupações, ou o valor da remuneração, ou ambas as coisas. Em quase todos os exemplos de planejamento conhecidos, o estabelecimento de tais controles e restrições foi uma das primeiras medidas adotadas. Se tal controle fosse universal e exercido por uma só autoridade planejadora, não é necessário grande imaginação para perceber o que aconteceria com a prometida livre escolha de ocupação. A liberdade de escolha seria puramente fictícia, uma simples promessa de que não haveria discriminação num caso cuja própria natureza exigiria o seu uso, e com relação ao qual tudo o que se poderia esperar seria uma seleção de acordo com critérios considerados objetivos pela autoridade. Não seria muito diferente se a autoridade planejadora se limitasse a fixar as condições de emprego e tentasse controlar o número de empregados pela alteração dessas condições. Ao estabelecer os termos de remuneração, ela impediria o acesso de determinadas pessoas a muitas profissões de modo tão eficaz como se as excluísse expressamente. Uma moça pouco atraente, que tem grande desejo de tornar-se vendedora, um rapaz franzino que almeja um emprego no qual sua fraqueza física constitui um empecilho, assim como, de modo geral, os que parecem menos hábeis ou menos qualificados não são necessariamente excluídos numa sociedade competitiva. Se de fato desejam tais posições, muitas vezes haverá oportunidade de se iniciarem nela mediante um sacrifício financeiro e poderão mais tarde se destacar por qualidades a princípio menos evidentes. Mas quando a autoridade fixa a remuneração de toda uma categoria e a seleção dos candidatos é feita por meio de um teste objetivo, a força com que desejam conseguir a posição será pouco probabil a posição. Mas quando a autoridade fixa a remuneração de toda uma categoria e a seleção dos candidatos é feita por meio de um teste objetivo, a força com que desejam conseguir a posição terá pouca probabilidade de ser levada à conta. A pessoa cujas qualificações não correspondem ao padrão ou que tenha um temperamento fora do comum já não conseguirá trabalho mediante entendimento especial com um empregador cujas inclinações se ajustem às suas necessidades específicas. Aqueles que a rotina cotidiana preferem trabalhar fora de horário ou mesmo levar uma existência sem obrigações, com uma renda reduzida e talvez incerta, já não terão escolha. A situação será sem exceções. Aquela que, até certo ponto, ocorre inevitavelmente numa grande organização, ou antes pior, pois não haverá escapatória. Já não teremos liberdade de ser racionais ou eficientes apenas quando isso nos parece proveitoso. Teremos todos de nos adaptar aos padrões que a autoridade planejadora é obrigada a fixar a fim de simplificar sua tarefa.
Para tornar exequível essa imensa tarefa, ela terá de reduzir a diversidade das inclinações e capacidades humanas a umas poucas categorias de unidades facilmente permutáveis, desprezando as pequenas diferenças pessoais. Embora o objetivo declarado da planificação seja o de dar condições ao homem para que deixe de ser um simples meio na realidade, uma vez que seria impossível levar em conta as preferências e aversões pessoais, o indivíduo se tornaria mais do que nunca um simples meio, usado pela autoridade a serviço de abstrações como o bem-estar social ou o bem da comunidade. É de importância inegável o fato de que, numa sociedade competitiva, a maior parte das coisas pode ser obtida mediante um preço, embora muitas vezes esse preço seja terrivelmente elevado. A alternativa que se oferece não é, contudo, a completa liberdade de escolha, mas ordens e proibições que têm de ser obedecidas e, em última análise, o favor dos poderosos. As censuras feitas ao regime de concorrência pelo fato de que nele tudo pode ser obtido mediante um preço indicam a falta de compreensão de todos esses assuntos. Há pessoas que protestam contra a inclusão dos valores mais elevados da vida na lógica do dinheiro. Se com isso querem dizer que não deveríamos ter de sacrificar nossas necessidades menores, a preservação dos valores superiores, e que a escolha deveria ser feita por outrem. Em protesto, parece bastante estranho e não demonstra grande respeito pela dignidade do indivíduo. A vida e a saúde, a virtude e a beleza, a honra e a paz de espírito, muitas vezes só podem ser preservadas à custa de consideráveis sacrifícios materiais, e alguém tem de fazer a escolha. Esse é um fato inegável, assim como também o é que nem todos estamos dispostos, por vezes, a fazer os sacrifícios materiais necessários para proteger esses valores mais altos contra qualquer violação. Tomemos um exemplo. Poderíamos reduzir a zero o número de vítimas de acidentes de automóveis, é claro, se nos dispuséssemos a pagar o preço abolindo os automóveis. O mesmo se aplica a milhares de outras situações em que arriscamos constantemente a vida, a saúde e todos os valores espirituais mais nobres, tanto nossos como dos nossos semelhantes, a fim de promover aquilo que, ao mesmo tempo, chamamos com desprezo de conforto material. Nem podia ser de outro modo, visto que todos os nossos fins disputam o emprego dos mesmos meios. Assim, se tentássemos evitar que esses valores absolutos jamais fossem ameaçados, seríamos incapazes de perseguir quaisquer outros objetivos. Não surpreende que os homens desejam livrar-se da cruel escolha que as circunstâncias muitas vezes lhe impõem, mas poucos desejam fazê-lo, deixando a outro resolver por eles. O que querem é simplesmente que a escolha não seja necessária. Por isso acreditam com muita facilidade que ela de fato não o é, e que não passa de uma imposição do sistema econômico existente. Na realidade, o que os irrita é a existência de um problema econômico. Essa crença sem fundamento de que já não há realmente um problema econômico tem sido estimulada por afirmações irresponsáveis acerca da abundância em potencial. O que, se fosse uma realidade, implicaria com efeito que a escolha não é inevitável, uma vez que inexiste problema econômico. Mas, embora esse chamariz tenha servido à propaganda socialista sobre várias denominações desde o aparecimento do socialismo, sua falsidade é tão palpável como quando foi utilizado pela primeira vez há mais de 100 anos. Durante todo esse tempo, nenhum só das muitas pessoas que usaram apresentou um plano visível para aumentar a produção de modo a se poder abolir o que chamamos pobreza, nem mesmo na Europa Ocidental
para não falar no resto do mundo. O leitor pode ficar certo de que todo aquele que fala sobre abundância em potencial ou é desonesto ou não sabe o que fala. E, no entanto, essa falsa esperança é uma das principais forças que nos impelem no caminho da planificação. Conquanto o movimento popular continue tirando proveito dessa ideia errônea, quase todos os estudiosos do problema vêm abandonando aos poucos a tese de que, numa economia planejada, a produção seria bastante maior do que no sistema de concorrência. E mesmo o grande número de economistas favoráveis ao socialismo que estudaram a fundo os problemas do planejamento centralizado contentam-se agora em esperar que uma sociedade planejada iguale a eficiência de um sistema cooperativo. Já não defendem a planificação por sua produtividade superior, mas porque nos permitirá realizar uma distribuição da riqueza mais justa e equitativa. Este é, com efeito, o único argumento em seu favor digno de debate. Não há dúvida alguma de que, se quisermos assegurar uma distribuição da riqueza segundo um padrão predeterminado, se quisermos estabelecer conscientemente o que caberá a cada um, teremos de planificar todo o sistema econômico. Resta saber se o preço que teríamos de pagar pela realização desse ideal de justiça não seria um descontentamento e uma opressão maiores do que os jamais causados pelo livre jogo das forças econômicas, alvo de tão severas críticas. Estaríamos incorrendo em grave erro se procurássemos abrandar essas apreensões, julgando que a adoção do planejamento central significaria apenas um retorno, após breve período de liberdade econômica, aos controles e restrições que têm governado a atividade econômica ao longo de quase toda a história, e que, por isso, as violações da liberdade pessoal não seriam maiores do que eram antes da era do laissez-faire. Perigosa ilusão, mesmo nos períodos da história europeia em que mais se tentou sujeitar a vida econômica ao controle governamental, esse controle importava em pouco mais que a criação de um corpo de norma geral semi-permanente, no qual o indivíduo mantinha uma ampla esfera de liberdade. O mecanismo de controle então disponível não se prestaria senão para impor algumas diretrizes muito gerais. E mesmo o controle mais completo só abrangeria as atividades pelas quais uma pessoa tomava parte na divisão social do trabalho, na esfera muito mais ampla em que ele ainda vivia dos seus próprios produtos, cada um era livre para agir como bem entendesse. A situação agora é inteiramente diferente. No decorrer da era liberal, a progressiva divisão do trabalho criou uma situação em que quase todas as nossas atividades passaram a fazer parte de um processo social. É impossível inverter o rumo dessa evolução, pois só em virtude dela é que podemos manter a população hoje tão numerosa dentro de padrões mais ou menos semelhantes aos atuais. Mas, como resultado, a substituição da concorrência pelo planejamento central exigiria um controle muito maior sobre a nossa vida do que até hoje foi tentado. Essa ingerência não poderia limitar-se àquilo que consideramos nossas atividades econômicas, porque hoje dependemos em quase tudo das atividades econômicas dos nossos semelhantes. A paixão pela satisfação coletiva das nossas necessidades, com que os socialistas souberam tão bem preparar o caminho para o totalitarismo e segundo a qual nossos prazeres e necessidades deveriam ser satisfeitos à hora marcada e na forma prescrita, pretende ser, em parte, um meio de educação política. Mas também decorre das exigências da planificação cuja essência é privar-nos da liberdade de escolha, para nos dar aquilo que mais se ajuste ao plano no momento determinado pelo plano.
Afirmar-se muitas vezes que a liberdade nada significa sem a liberdade econômica. Afirma-se muitas vezes que a liberdade política nada significa sem a liberdade econômica. Isso, em parte, é verdade, porém, num sentido quase oposto ao usado pelos defensores da planificação. A liberdade econômica, que constitui o requisito prévio de qualquer outra liberdade, não pode ser aquela que nos libera dos cuidados econômicos, segundo nos prometem os socialistas, e que só se pode obter exigindo o indivíduo ao mesmo tempo da necessidade. A liberdade econômica, que constitui o requisito prévio de qualquer outra liberdade, não pode ser aquela que nos libera dos cuidados econômicos, segundo nos prometem os socialistas, e que só se pode obter eximindo o indivíduo ao mesmo tempo da necessidade do poder de escolha.